Resposta de redação para o Enem com textos motivadores. Os desafios da convivência familiar em tempos de pandemia. A temática sugerida sobre os desafios da convivência familiar em tempos de pandemia expõe o papel da família tradicional, seus valores e crenças, texto 1, contraposto às funcionalidades da família plural, texto 2. Com o advento da pandemia, os ingredientes do grupo familiar, agora isolado, revelam o valor da resiliência e da solidariedade, texto 3. Ainda que o término, a ruptura e a mudança dos arranjos familiares aconteçam, somente o diálogo poderá reestruturá-las. Portanto, esse tema cai bem para um treinamento focado, valioso e com expectativa de cobrança no Enem. Vamos aos textos. Texto 1. Como é que é o tipo de família tradicional? A família tradicional é a mais divulgada pelos principais emissores e atores sociais, seus valores que têm mais hegemonia na sociedade. Esta família é feita por pai e mãe heterossexuais, casados na Igreja Católica, com filhos e em que os papéis estão bem definidos. As características da família tradicional ou clássica foram preservadas por muitos anos, a partir do século XIX, e dominou a sociedade ocidental até meados dos anos 80 do século XX. A família tradicional pode ser descrita como se segue: bem definido papéis e funções, pais heterossexuais, o pai como chefe ou cabeça da família, o pai é o principal provedor do sustento da família, a mãe com papel definido de cuidar dos filhos e manter a casa, não trabalha fora de casa, criação e manutenção de casamentos de acordo com as regras ou diretrizes católicas. Estas são as principais características da família tradicional ou clássica. No entanto, podemos dizer que, hoje, esse modelo de família não é o mais hegemônico, porque tem havido muitas mudanças sociais que mudaram a família em maneiras diferentes. Texto 2. A regra é não ter regra. Seu pai trabalha fora, sua mãe fica em casa cuidando dos 4 filhos e seus irmãos. Quando terminam os estudos, casam-se e saem de casa. Se a resposta for afirmativa, saiba que sua família está prestes a virar peça de museu. Nos últimos 30 anos, o modelo tradicional de família sofreu profundas alterações. Crianças acostumaram-se a ter 2 casas por causa do divórcio dos pais. Mães e pais solteiros começaram a tornar-se comuns. Mulheres entraram no mercado de trabalho e passaram a sustentar suas casas. Casais homossexuais saíram do armário e adotaram filhos. Nos próximos 20 anos, segundo vários pesquisadores, a tendência é que esses novos modelos familiares se consolidem, todos eles. E isso quer dizer que não vai existir uma família modelo, como a de nossos pais ou avós. No começo do século passado, as famílias eram quase sempre iguais. O núcleo era patriarcal. O pai fazia as vezes de homem da família, trabalhava fora e era o único responsável pelo sustento da mulher e dos vários filhos. À mãe cabia o papel de educadora dos filhos e a rainha do lar. Ela cuidava da limpeza da casa, do preparo das refeições, da educação das crianças. Os filhos cresciam, estudavam e saíam de casa assim que arrumavam o primeiro emprego para casar-se e começar a mesma história, tudo de novo. Texto 3. Um novo tempo da família revisitada a ultrapasso da pandemia. Apoios mútuos na experiência de adversidades temporárias, a adaptação
aos acontecimentos supervenientes por afetação dos resultados da pandemia, o reequilíbrio de recursos e das necessidades familiares, as intervenções morais e afetivas contribuirão por este referido princípio, sob a égide da solidariedade, à formação da família resiliente ou da família corresponsável, que surgirá no novo tempo real. Após as principais características dos textos motivadores, o próximo passo do aluno é extrair da sua própria elaboração pessoal, com suas próprias palavras, o raciocínio, o início da construção de argumentos, extração de argumentos a partir dos textos e dos resumos dados. Vamos aqui a alguns aspectos, alguns trechos, os aspectos extraídos dos textos e dos resumos dados. Extração de aspectos do conteúdo e transformações de dados e informações objetivas em sentenças conceituais e genéricas. Do texto 1, vamos ver os aspectos que foram possíveis de serem extraídos. Aspectos da família tradicional. Texto 1. Referência dos principais valores difundidos do que é família, pai e mãe heterossexuais, casais, casamentos da igreja, papéis definidos. Segundo aspecto, extraído de forma conceitual e genérica. A família tradicional dominou as referências de valores da sociedade ocidental até meados dos anos 1980. Outro aspecto, não se constitui mais em modelo hegemônico familiar em decorrência das mudanças que a afetaram.